Fazer só aproveitar o ensejo da colocação do presidente da OAB para questionar o seguinte. Eu, quando comecei no jornalismo, uma coisa que eu ouvia sempre que apurar qualquer tipo de matéria com juízes era: eu só me pronuncio nos autos. Nos autos, eu também sou desse tempo, Bruno. Hoje, o que a gente mais vê são pessoas que são responsáveis por tomar decisões e fazer cumprir a lei se posicionarem antes das decisões serem por vias judiciais. Como é que o senhor avalia dando opinião essa de postura? tudo nas redes sociais também. Eu queria complementar, doutor, porque eu acho que tem tudo a ver, essa pergunta muito feliz do Bruno Araújo, que o senhor também comentasse a forma de trabalho do Ministério Público. Porque, no meu entendimento, isso que o Bruno está dizendo está intimamente, umbilicalmente ligado à forma como o Ministério Público trabalha e como ele externa seus passos antes de dar a qualquer um, quem quer que seja, o direito de se defender. A atuação do Ministério Público ela é essencial para que se tenha os controles sobre muitos atos. Concordo. Mas ela se perdeu na caminhada exatamente porque não foi estabelecido um controle sobre os atos do Ministério Público. O Ministério Público não presta contas a ninguém. Então nós temos que rezar para que o representante do Ministério Público atuado em determinado caso seja uma pessoa sensata, porque se for uma pessoa insensata, nós não temos como estabelecer freios. E nós temos os exemplos, são quase que diários, né? Nós temos casos de violação de privacidade, de divulgação de dados, de medidas exageradas que às vezes o Poder Judiciário não tem condição de limitar todas, de pessoas serem presas, expostas e depois se chegar à conclusão de que não era bem isso que se pensava. Então, está havendo um excesso exacerbado a impressão, por partes grande parte dos participantes do Ministério Público, dos quadros do Ministério Público, em algum momento foram advogados, não é? Alguns deles esquecem que foram advogados? Não, tem uma parte deles que não foi. Ele já saiu da Faculdade de Direito querendo uma carreira pública e sequer se inscreveu na OAB. E os que se inscreveram foi só para cumprir o prazo, porque a partir de determinado momento os concursos passaram a exigir 3 anos de prática jurídica. A verdade é o seguinte: a cabeça do advogado é diferente da cabeça do promotor. O promotor tem uma visão de que é o representante da honradez na sociedade em que vive e que todos os demais não têm esse mesmo conceito. Então essa é em tese Então geral, ele é superior? Ele se considera mais certo do que os demais. Não é superior, mas é o mais certo. E ele às vezes subverte, doutor Aldo, na sua opinião, a lógica, uma das lógicas fundamentais do direito, de que o ônus da prova é de quem precisa se defender? Isso está ficando, Luciano, cada vez mais frequente. Infelizmente nós estamos vivendo num país onde a pessoa ser acusada pelo Ministério Público de alguma coisa significa que aquela pessoa cometeu algum erro, né? E aí logo isso ganha as redes sociais e tal, e aquela história de que a fumaça, onde há fumaça há fogo, isso está trazendo muitos danos a muitas pessoas, e o Ministério Público em algumas situações não está muito cuidadoso em relação a isso. Hoje a situação já é melhor do que era há alguns anos atrás. Eu já vi casos de acusações de pessoas sem absolutamente nenhum fundamento, mas que o Ministério Público, por uma questão pessoal, de uma convicção pessoal, insistir em promover ações judiciais, em estabelecer, por exemplo, 10 ações diferentes contra uma advogada que deu pareceres em algumas licitações e que no final todas as ações foram absolutamente anuladas. Eu queria reiterar a pergunta em relação aos posicionamentos dos magistrados e também acrescentar uma outra também relacionada ao Ministério Público. É praxe o Ministério Público anunciar as ações, divulgando nomes e colocando as pessoas em determinadas situações em que a opinião pública realiza um julgamento prévio da pessoa. E depois desse julgamento prévio, isso não cria, de certa forma, também uma pressão sobre o magistrado para a decisão que ele vai tomar? Isso cria, e nós temos registro na OAB de representantes do Ministério Público que, a partir do momento em que o juiz, em algum momento, tomava uma decisão que contrariava o seu interesse, foi ao fórum e gerou situações extremamente desconfortáveis para o magistrado, como que querendo criar uma situação de fato.
Mas isso são situações que a gente não pode generalizar, né, no Ministério Público. Mas felizmente ainda são exceções. Felizmente ainda são exceções.